O Sagres em Tom Maior falando sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. É porque um levantamento do Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostra que, 20 mil alunos zeraram a redação do Enem por fuga ao tema. Um outro quantitativo que chama a atenção nesse levantamento do INEP é referente aos inscritos, que também receberam zero na dissertação por redações em branco. Além disso, também tem alunos que apenas copiaram o texto motivador, outros que não apresentaram texto suficiente e alguns que atenderam ao tipo textual pedido na avaliação, que não atenderam esse tipo textual. E sobre esse assunto, sobre esse problema mostrado por esse levantamento, nós vamos conversar agora ao vivo com o professor de língua portuguesa, especialista em redação, Pedro Lima. Ótima tarde para o senhor, professor. Seja bem-vindo aqui a Sagres. Boa tarde, muito obrigado. Quem também está conosco aqui, professor, é a nossa companheira de todas as tardes, nossa querida Lívia Bailão. Tudo bem, Lívia? Boa tarde para você. Oi, Johan, boa tarde, um abraço para você e toda a equipe do Sistema Sagres, que está aí no estúdio, na produção. Obrigada ao Pedro, tão jovem, né? E a gente fala assim, o senhor, professor, achei diferente. É isso daí. E aí, Johan, quero deixar também um grande abraço para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas aqui da Sagres. É isso aí, Lívia. E conversando aqui com o professor, a primeira pergunta que a gente faz é o que está acontecendo, professor? Essa dificuldade, ela é recente, já aconteceu em outras edições do Enem, assim, com tanta relevância, ou pelo menos deixando assim números tão estrondosos para quem acompanha assim a redação do Enem e o passar dos anos desse exame tão importante. O que está acontecendo aí, professor, com os alunos? A redação tem sido o principal obstáculo e aí o tema também não está ajudando? O que está acontecendo? Especificamente, né, esse tema do último Enem que nós tivemos, o Enem de 2021, acabou trazendo uma temática um pouco difícil para os alunos, porque o modo como a frase temática foi apresentada a eles acabou gerando essa certa dificuldade, porque eles tinham de falar sobre invisibilidade, eles tinham de falar sobre registro civil, associar essas duas coisas para evidenciar formas de garantir um acesso à cidadania em um contexto brasileiro. E uma das coisas que mais fez com que essa nota fosse reduzida, né, em alguns casos gerasse essa fuga ao tema, no caso dessas 20 mil pessoas que passaram por esse problema, foi o fato de não terem contemplado esses eixos temáticos que eram necessários ali. Alguns alunos focaram bastante somente na questão da invisibilidade, não falaram sobre o registro civil, alguns alunos não trataram a questão da cidadania, então, nesse sentido, realmente houve um problema do tema, né, que, enfim, foi uma tônica comum entre os alunos, mostrar que eles tiveram essa dificuldade no que tange a essa discussão da temática. E a prova do Enem, desde 2018, mais especificamente, quando a gente considera aí que a Fundação Getúlio Vargas assume a elaboração dessa prova, ela vem ganhando um espaço de elaboração dessa redação um pouco mais complexo. E no ano passado, quando a gente pega ali 2019, 2020, foram anos em que a gente também observou uma quantidade grande de nota zero, né? E aí a gente até atribui um pouco do contexto da pandemia, já que isso teve um impacto muito forte na educação, mas realmente a do ano passado é uma tônica bem comum entre os alunos, que o tema foi muito difícil, e eu acho que é isso que a gente deve considerar, né, para um número tão expressivo. Lívia. Johan, eu quero perguntar para o Pedro, porque a gente imagina assim, né? Quando todo mundo tira zero, então tem alguma coisa errada, alguma coisa estranha com esse professor ou com a matéria, enfim, né? Você acabou de dizer que foi algo, um grau de dificuldade realmente alto, né? E que gerou essa consequência. Por outro lado, o preparo desses alunos, Pedro, também para o vestibular e para a redação, é algo que que merece uma atenção e precisa ser revisto, dado que desde 2018 a instituição que cuida do Enem tem exigido um pouco mais de raciocínio, de elaboração? Perfeito. Hoje a prova do Enem, ela traz certas exigências, né? O aluno ele precisa evidenciar
não só a estrutura de texto, o rigor gramatical, mas ele também precisa conhecer outras áreas do conhecimento. Existe uma competência dentro da prova do Enem, que é a competência 2, que ela traz essa exigência de que o aluno explore coisas que extrapolem ali os textos motivadores, que tragam elementos para além desse contexto da redação. Então, conhecimento da linguística, conhecimento da filosofia, da sociologia, até do contexto audiovisual, se ele quiser retratar uma série. Tudo isso hoje é exigido dentro da prova do Enem. Então, hoje, a formação de redação, ela não pode mais ser feita única e exclusivamente com a prática escrita. O aluno ele também precisa ser imerso a um conhecimento de mundo. Né? Então, a partir do momento em que a gente atribui ali 20% da nota desse aluno a um cenário voltado a um conhecimento de mundo atrelado a essa estrutura do texto, então a gente percebe que cada vez mais a prova tem exigido uma formação mais ampla, uma formação mais universal desse aluno. E a gente não pode deixar de falar também do próprio processo de correção, que cada vez mais tem sido mais específico, tem sido mais criterioso, né? Porque por muitos anos a gente ouvia que a prova do Enem não era uma prova que levava tão a sério a perspectiva gramatical, alunos ali com alguns desvios atingiam a nota 1000, isso já não acontece mais tão recorrentemente, né? Você vê que cada vez mais as quantidades de notas 1000 reduz, por exemplo, neste ano, o INEP divulgou que nós tivemos 10 notas 1000 no Brasil inteiro. Então, olha a discrepância, 20 mil notas 0, 10 notas 1000. Então, existe realmente um critério muito maior e talvez uma necessidade de um foco, de uma formação mais universal desse aluno para que a gente consiga prepará-lo para dissertar acerca dos temas que a prova do Enem tem trazido. Pois é, professor, essa é a palavra, preparação. Nós estamos em 2022 e desde 2020 a gente enfrenta uma pandemia. Muitos alunos nesse período, é impossível fugir dessa pergunta, enfrentaram exatamente a distância das salas de aula e alguns sequer têm os recursos para acompanhar as aulas, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade, né? Mas que também fazem parte do Enem, tentam participar do Enem, tentam concorrer com quem tem acesso ou com quem conseguiu manter acesso à educação de qualidade, mesmo em tempos de distanciamento. Esse seria um dos impactos também para esse número tão negativo em relação às redações, professor? Porque existe claramente aí, pelo menos no que a gente pode analisar aqui de fora, né, professor, sem ser um especialista, que há um despreparo. E talvez esse distanciamento tenha contribuído para isso. Com certeza, até porque os meninos que fizeram agora, né, a prova do Enem, enfim, nesses últimos 2 anos aí, foram meninos que tiveram de passar por esse processo de ensino médio, muitas vezes, em um contexto pandêmico. Nós tivemos, provavelmente, vários alunos de terceiro ano saindo ano passado da escola e tendo de prestar o Enem ali em novembro. Então, tiveram toda essa construção formativa mesmo da educação básica consolidada em um contexto domiciliar, muitas vezes, e aí a própria questão da vulnerabilidade social, que a gente não pode ignorar. As escolas públicas, né, a gente tem de considerar aí que muitas delas não puderam dar prosseguimento às aulas por uma questão de infraestrutura, né? Então, não há um preparo para que todas as esferas da sociedade consigam exercer essa educação de qualidade. Então, o modo como a pandemia modificou as nossas estruturas educacionais com certeza impacta o Enem, até porque a educação básica do Brasil, ela ainda não estava tão digitalizada. A gente tem, né, na verdade, um ensino superior um pouco mais desenvolvido nesse sentido, porque os cursos de educação à distância viabilizam que as pessoas cheguem a esse almejado ensino superior de uma forma mais até acessível, porque são preços mais baratos, uma flexibilidade de tempo, mas a gente do contexto de educação básica ainda não tinha lidado com essa realidade. A nossa escola ainda é muito tradicional no contexto do Brasil, né? Então, isso faz com que, certamente, as pessoas imersas naquela situação de educação básica nesse contexto pandêmico não tenham podido avançar no que tange a essa formação individual mesmo. Johan, eu queria saber do Pedro se o peso que a redação tem, Pedro, no cômputo. Eu não sou da época do Enem, né? Então, assim, eu nem sei direito como que se dá isso daí. Na minha época era vestibular, né? Aquela coisa toda. Mas o peso da redação é o mesmo para toda a área do conhecimento, exatas, humanas, biológicas? Como que isso é aferido?
O peso da redação hoje, ele depende muito das faculdades, né? Então, cada faculdade decide o modo como ela vai usar a nota do Enem. No entanto, quando a gente pega as faculdades de medicina, eu falo bastante de medicina por ser o curso hoje, né, de mais alta demanda que a gente tem aí entre os nossos estudantes. Os cursos de medicina, eles têm uma tendência a valorizar bastante a área de ciências da natureza, a área de matemática e a área de redação. Então, acaba que o peso dela acaba sendo até maior do que das outras disciplinas. Enquanto a gente tem, em alguma medida, né, uma desvalorização, digamos assim, das ciências humanas e das linguagens e uma valorização das ciências exatas, a redação ela ganha esse mesmo prestígio das ciências exatas. Então, hoje, por exemplo, eu sou professor em Brasília, né? Se a gente pega a nossa faculdade de medicina local aqui, a redação e a matemática são os critérios definitivos para que esse aluno seja aprovado. Se ele não atinge boas notas nessa redação, ele não consegue essa aprovação. Então, ela realmente ganha um destaque, ela ganha um prestígio mesmo quando a gente pensa nesses processos seletivos que usam essa nota do Enem. Professor, em relação a esse peso, né, da redação aí nas disciplinas e também como isso acontece na hora das universidades avaliarem a nota final dos alunos, que critérios que são cobrados desses estudantes na hora de fazer a redação? Isso já até cai um pouco naquela pergunta de como se preparar, né, para fazer a prova do Enem. Para que tipo de critérios ele precisa estar preparado? Porque o tema ele vai ser determinante. Não é todo mundo que sabe exatamente como é e o que seria ter acesso à cidadania. É uma questão difícil também de se abordar. E talvez esse período em que a educação esteve distante realmente pode ter contribuído para essa situação também. Então, com quais critérios que os estudantes vão se deparar na hora de fazer uma redação do Enem? Perfeito. A prova do Enem, ela vai ter dois grandes aspectos, né? A gente vai pensar no aspecto estrutural, que é fazer um texto dissertativo, argumentativo. Então, a gente precisa de uma introdução, de um desenvolvimento, de uma conclusão, sempre estabelecendo essa dinâmica argumentativa, a defesa de um ponto de vista e a utilização de referências textuais para que essa argumentação seja bem desenvolvida. E a gente ainda precisa considerar todo o aspecto gramatical quando a gente olha para essa estrutura, né, do texto. Então, ele tem de se preocupar com a pontuação, ele tem de se preocupar com o uso indicativo da crase, ele precisa marcar ali para a gente uma concordância verbal, uma concordância nominal, enfim, seguir os rigores da gramática tradicional. Além disso, a prova do Enem tem uma peculiaridade, que é o fato de trazer a exigência de uma proposta de intervenção para a problemática levantada. Então, nesse caso aí, né, em que nós tivemos a questão do registro civil como uma forma de garantir a cidadania no contexto brasileiro. Ali ele precisava mostrar como que a nossa estrutura governamental, como o nosso Estado conseguiria atuar diante dessa situação para que esses indivíduos que são considerados invisíveis por não terem esse registro civil conseguiriam acessar esse contexto de cidadania. Então, por essa razão, a gente consegue ver que é uma prova que tem um nível de complexidade expressivo, né? Quando a gente observa tantos critérios de avaliação. E tudo isso culmina, claro, nessa preparação, que aí é o que eu falei no início. A gente precisa de uma preparação cada vez mais universal, uma preparação cada vez mais interdisciplinar, né? Acho que essa talvez seja a palavra até mais adequada, porque ele precisa conhecer, claro, a teoria de redação, ele precisa conhecer a teoria da argumentação, mas ele precisa, além disso, saber articular outras áreas do conhecimento para que todas essas ideias postas ali no papel, postas ali no texto, façam sentido dentro da dinâmica da dissertação dele. E aí, Johan, eu fico pensando, né, e aqui também com o Pedro, o quanto isso se torna mais desafiador, porque não é só ficar estudando técnica, né? É preciso ampliar a visão de mundo, se conhecer para saber expressar e articular, né? Então, assim, o que você, Pedro, orienta para quem está aí entrando no ensino médio, com 15, 16, né, anos, 17, que já chega aí na etapa do Enem, que então pode fazer para poder conquistar, né, essas condições nesse grau de exigência que tem sido feito junto pelas provas, né?
Certo. Eu acho que os alunos eles têm de começar a sentir como que essas provas como que as aulas deles vão contribuir para a feitura dessas provas, né? Então, prestar bastante atenção às aulas de filosofia, às aulas de história, às aulas de arte, porque tudo isso é conhecimento de outra área, tudo isso é conhecimento de mundo. Além disso, é uma coisa que eu sempre recomendo até para os meus alunos, né? Eles devem valorizar a formação que eles tiveram enquanto cidadãos. Então, eles assistiram a vários filmes, eles assistem a séries, eles escutam várias músicas e sempre tentar fazer aí uma vista mais crítica em relação àquilo que a gente consome. Então, quando eu assisto a um filme, será que eu não posso contextualizá-lo com uma determinada realidade? Quando eu ouço uma música, será que essa música ela não conta para mim, ela não narra a respeito de uma vivência social que a gente possa ter? A prova do Enem, ela sempre vai trazer temáticas sociais, porque a gente precisa problematizar para resolver um problema que é algo enraizado dentro da sociedade. E eu acho que é muito mais fácil a gente conversar sobre coisas que a gente domina, coisas que são do nosso cotidiano. Então, eu incentivo bastante que eles utilizem, né, essas vivências pessoais, esses filmes dos quais eles gostam, essas séries que hoje, enfim, tem muito se popularizado nessa idade mais jovem, porque é até uma forma de você incentivar esse aluno a estudar, né? Ele pode ver que estudar redação é uma coisa divertida. E quando ele assiste a uma série em determinada plataforma de streaming, ele está ali também, em alguma medida, formando a sua identidade, formando o seu ponto crítico. Eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E assim ele consegue argumentar. Quem desenvolve ideias, quem tem ideias a serem passadas, escreve. E quem escreve, dentro da perspectiva do Enem, consegue argumentar em defesa, né, do seu ponto de vista. E a leitura também pode ajudar bastante, né, professor? E a contextualização, Com certeza. né? Uma leitura contextualizada, atualizada. Aqui na Sagres, inclusive, o Enem foi tema de debate, no debate Super Sábado, finalzinho de 2021, aí com a presença do professor Norberto Salomão, que também atua com a gente aqui no Sagres Internacional. A apresentação foi do Rubens Salomão, foi uma ampla discussão sobre como se preparar para o Enem e aquelas dicas, né, sempre importantes. No caso de um despreparo, né, professor, para uma prova tão importante, para um momento decisivo na vida do estudante, essas dicas, elas continuam servindo para quem, por exemplo, não teve essa devida preparação para um tema que é complexo e principalmente para quem não teve o acesso à educação? Essas dicas elas acabam caindo por terra, faço a redação primeiro, deixo para o final, isso tudo acaba não valendo nada quando se depara com um tema em que não se tem a menor familiaridade. Redação em branco, pelo menos essa impressão, a percepção que passa para a gente é essa. Certo. Na verdade, nós temos duas perspectivas que justificariam, né, talvez, a redação em branco. Claro, o não domínio do tema, de longe, vai ser a primeira justificativa, mas a gente tem de lembrar também que a prova do Enem é uma prova muito densa no que tange a quantidade de textos e a quantidade de questões. E isso faz com que, às vezes, o aluno não consiga organizar o seu tempo e aí ele acaba deixando a redação em branco. Mas, considerando, né, todo esse processo, se o aluno não tem essa bagagem, se ele não pode ter esse acesso efetivo à educação, eu devo deixar minha redação em branco, eu estou perdido? Na verdade, não. A prova do Enem, como ela é uma prova bastante estratégica, né, a gente consegue trazer esse lado de estratégia de prova ao analisar a proposta de redação, ela é construída sempre de modo a tentar explicar o tema para o aluno. Então, se você pega o primeiro texto, ele sempre vai ser o que a gente chama de texto de nivelamento. Ali ele vai fazer uma abordagem do eixo central. Então, no caso da prova de 2021, o primeiro texto ele trazia para a gente o conceito de invisibilidade e o conceito de registro civil, e depois eles iam fazendo os recortes de como isso afeta o território brasileiro e mostrava a exigência de documentação para que eu pudesse, por exemplo, tirar uma carteira de trabalho, para que eu pudesse ser matriculado em uma escola, ou seja, o exercício, né, dos meus direitos sociais, que fazem parte dessa construção cidadã. Então, eu diria, né, para que esse aluno se ativesse bastante aos textos motivadores e percebesse o que eu penso sobre esses textos motivadores, como isso pode me ajudar a construir uma opinião. E aí, a partir dessa leitura dos motivadores, ele consegue extrapolar, mostrando a visão que ele tem a respeito daquilo.
né? Então, é uma saída diante de um contexto em que não se conhece o tema, diante de um contexto em que talvez não tenha tido essa preparação tão efetivada, como foi a realidade de muitos, né, nesses últimos 2 anos. Professor de língua portuguesa, especialista em redação, professor Pedro Lima, obrigado pelos esclarecimentos, por essa conversa aqui tão importante que ajuda a gente a entender, né, professor, o que aconteceu nessa última edição do Enem, com tantas notas 0 na redação e também muitas aí que deixaram, inclusive, de ser feitas ou não seguiram o tipo textual que estava sendo pedido. Professor, obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos aqui no Sagres em Tom.